Faixa 2. Sumário. Estatuto do Idoso. Faixa 2. Ementa. Faixa 3. Título 1. Disposições preliminares. Artigos 1º a 7º. Faixas 4 a 10. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Artigos 8º a 42. Faixas 11 a 45. O título 2 contém os seguintes capítulos. Capítulo 1. Do Direito à Vida. Artigos 8º e 9º. Capítulo 2. Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. Artigo 10. Capítulo 3. Dos Alimentos. Artigos 11 a 14. Capítulo 4. Do Direito à Saúde. 15 a 19. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigos 20 a 25. Capítulo 6. Da Profissionalização e do Trabalho. Artigos 26 a 28. Capítulo 7. Da Previdência Social. Artigos 29 a 32. Capítulo 8. Da Assistência Social. Artigos 33 a 36. Capítulo 9. Da Habitação. Artigos 37 e 38. Capítulo 10. Do Transporte. Artigos 39 a 42. Título 3. Das Medidas de Proteção. Artigos 43 a 45. Faixas 46 a 48. O título 3 contém os seguintes capítulos. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 43. Capítulo 2. Das Medidas Específicas de Proteção. Artigos 44 e 45. Título 4. Da Política de Atendimento ao Idoso. Artigos 46 a 68. Faixas 49 a 71. O título 4 contém os seguintes capítulos. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigos 46 e 47. Capítulo 2. Das Entidades de Atendimento ao Idoso. Artigos 48 a 51. Capítulo 3. Da Fiscalização das Entidades de Atendimento. Artigos 52 a 55. Capítulo 4. Das Infrações Administrativas. Artigos 56 a 58. Capítulo 5. Da Apuração Administrativa de Infração às Normas de Proteção ao Idoso. Artigos 59 a 63. Capítulo 6. Da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento. Artigos 64 a 68. Título 5. Do Acesso à Justiça. Artigos 69 a 92. Faixas 72 a 95. O título 5 contém os seguintes capítulos. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigos 69 a 71. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigos 72 a 77. Capítulo 3. Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos. Artigos 78 a 92. Título 6. Dos Crimes. Artigos 93 a 108. Faixas 96 a 111. O título 5 contém os seguintes capítulos. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigos 93 e 94. Capítulo 2. Dos Crimes em Espécie. Artigos 95 a 108. Título 7. Disposições Finais e Transitórias. Artigos 109 a 118. Faixas 112 a 121. Faixa 3. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Faixa 4. Título 1. Disposições Preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Faixa 5. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Faixa 6. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: inciso 1. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Inciso 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Inciso 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Inciso 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Inciso 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Inciso 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Inciso 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Inciso 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Faixa 7. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Faixa 8. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Faixa 9. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Faixa 10. Artigo 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta lei. Faixa 11. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Faixa 12. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Faixa 13. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 1. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2. Opinião e expressão. Inciso 3. Crença e culto religioso. Inciso 4. Prática de esportes e de diversões. Inciso 5. Participação na vida familiar e comunitária. Inciso 6. Participação na vida política na forma da lei. Inciso 7.
faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças dos espaços e dos objetos pessoais. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Faixa 14, capítulo 3. Dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Faixa 15. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Faixa 16. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Faixa 17. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Faixa 18. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, parênteses, SUS, fecha parênteses, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: Inciso 1. Cadastramento da população idosa em base territorial. Inciso 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Inciso 3. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Inciso 4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. Inciso 5. A reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Parágrafo 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Parágrafo 4º. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Faixa 19. Artigo 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Faixa 20. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: Inciso 1. Pelo curador, quando o idoso for interditado. Inciso 2. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil. Inciso 3. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. Inciso 4. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Faixa 21. Artigo 18.
As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Faixa 22. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos. Inciso 1. Autoridade policial. Inciso 2. Ministério Público. Inciso 3. Conselho Municipal do Idoso. Inciso 4. Conselho Estadual do Idoso. Inciso 5. Conselho Nacional do Idoso. Faixa 23. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Faixa 24. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. Faixa 25. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Faixa 26. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Faixa 27. Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Faixa 28. Artigo 25. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Faixa 29. Capítulo 6. Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Faixa 30. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Faixa 31. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de: Inciso 1. Profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. Inciso 2. Preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. Inciso 3. Estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. Faixa 32. Capítulo 7. Da Previdência Social. Artigo 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição nos termos da legislação vigente. Parágrafo único.
Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados critérios estabelecidos pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Faixa 33. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e, parágrafo 2º, do artigo 3º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou não havendo salários de contribuição, recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto no artigo 35 da Lei nº 8.213, de 1991. Faixa 34. Artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Faixa 35. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base dos aposentados e pensionistas. Faixa 36. Capítulo 8. Da Assistência Social. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Faixa 37. Artigo 34. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Parênteses, LOAS. Fecha parênteses. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Faixa 38. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casa-lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1º. No caso de entidades filantrópicas ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. Faixa 39. Artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais. Faixa 40. Capítulo 9. Da Habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes sob as penas da lei. Faixa 41. Artigo 38.
Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: dois pontos. Inciso 1. Reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento aos idosos. Inciso 2. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. Inciso 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. Inciso 4. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Faixa 42. Capítulo 10. Do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Parágrafo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Parágrafo 3º. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Faixa 43. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, dois pontos. Inciso 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Inciso 2. Desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2. Faixa 44. Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Faixa 45. Artigo 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. Faixa 46. Título 3. Das medidas de proteção. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Dois pontos. Inciso 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Inciso 3. Em razão de sua condição pessoal. Faixa 47. Capítulo 2. Das medidas específicas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Faixa 48. Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Dois pontos. Inciso 1. Encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. Inciso 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Inciso 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Inciso 5. Abrigo em entidade. Inciso 6. Abrigo temporário. Faixa 49. Título 4. Da Política de Atendimento ao Idoso.
Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Faixa 50. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. Dois pontos. Inciso 1. Políticas sociais básicas previstas na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Inciso 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Inciso 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Inciso 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. Inciso 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Faixa 51. Capítulo 2. Das entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei nº 8.842, de 1994. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos. Dois pontos. Inciso 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Inciso 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. Inciso 3. Estar regularmente constituída. Inciso 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Faixa 52. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Dois pontos. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares. Inciso 2. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Inciso 3. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Inciso 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Inciso 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos. Inciso 6. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Faixa 53. Artigo 50. Constituem em obrigações das entidades de atendimento. Dois pontos. Inciso 1. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato com os respectivos preços, se for o caso. Inciso 2. Observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos. Inciso 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. Inciso 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. Inciso 5. Oferecer atendimento personalizado. Inciso 6. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares. Inciso 7. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. Inciso 8. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso. Inciso 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer.
Inciso 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Inciso 11. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infectocontagiosas. Inciso 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem na forma da lei. Inciso 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos. Inciso 15. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Inciso 16. Comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. Inciso 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Faixa 54. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita. Faixa 55. Capítulo 3. Da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Faixa 56. Artigo 53. O artigo 7º da Lei nº 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 7º. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Fecha aspas. Faixa 57. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Faixa 58. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Inciso 1. As entidades governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Afastamento provisório de seus dirigentes. Alínea C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. Alínea D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2. As entidades não governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Multa. Alínea C. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. Alínea D. Interdição de unidade ou suspensão de programa. Alínea E. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Faixa 59. Capítulo 4. Das infrações administrativas. Artigo 56.
Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei. Pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000 se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição a expensas do estabelecimento interditado enquanto durar a interdição. Faixa 60. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento. Pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Faixa 61. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso. Pena: multa de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. Faixa 62. Capítulo 5. Da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente na forma da lei. Faixa 63. Artigo 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á à lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Faixa 64. Artigo 61. O autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita: Inciso 1. Pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. Inciso 2. Por via postal, com aviso de recebimento. Faixa 65. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Faixa 66. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Faixa 67. Capítulo 6. Da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis números 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Faixa 68. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Faixa 69. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso mediante decisão fundamentada. Faixa 70. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Faixa 71. Artigo 68.
Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69, ou, se necessário, designará a audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Faixa 72. Título 5. Do acesso à justiça. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Faixa 73. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Faixa 74. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Faixa 75. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 72. Parênteses. Vetado. Fecha parênteses. Faixa 76. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Faixa 77. Artigo 74. Compete ao Ministério Público: Inciso 1. Instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Inciso 2. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. Inciso 3. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Artigo 5. Instaurar procedimento administrativo e para instruí-lo. Alínea A. Expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva
inclusive pela Polícia Civil ou Militar. A linha B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha C. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso 6. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Inciso 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 9. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda a entidade de atendimento ao idoso. Faixa 78. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Faixa 79. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Faixa 80. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Faixa 81. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Faixa 82. Artigo 79. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: Inciso 1. Acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 2. Atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante. Inciso 3. Atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa. Inciso 4. Serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos próprios do idoso, protegidos em lei. Faixa 83. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Faixa 84. Artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente: Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3. A Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 4.
As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Faixa 85. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Faixa 86. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Faixa 87. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou, na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Faixa 88. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Faixa 89. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Faixa 90. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo em caso de inércia desse órgão. Faixa 91. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Faixa 92. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Faixa 93. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Faixa 94. Artigo 91.
Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Faixa 95. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 2º. Os autos de inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Faixa 96. Título 6. Dos crimes. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Faixa 97. Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e subsidiariamente no que couber às disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Faixa 98. Capítulo 2. Dos crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Faixa 99. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Faixa 100. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Faixa 101. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Faixa 102. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado.
Pena: detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: pena: reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte: pena: reclusão de 4 a 12 anos. Faixa 103. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa: Inciso 1. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Inciso 2. Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. Inciso 3. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Inciso 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Faixa 104. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Faixa 105. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Faixa 106. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Faixa 107. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Faixa 108. Artigo 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Faixa 109. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Faixa 110. Artigo 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Faixa 111. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Faixa 112. Título 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Faixa 113. Artigo 110. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61, inciso 2, alínea H. Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Fecha aspas. Artigo 121. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício,
ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Fecha aspas. Aspas. Artigo 133, parágrafo 3º, inciso 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Fecha aspas. Aspas. Artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Fecha aspas. Aspas. Artigo 141, inciso 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Fecha aspas. Aspas. Artigo 148, parágrafo 1º. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 anos. Fecha aspas. Aspas. Artigo 159. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Fecha aspas. Aspas. Artigo 183. Inciso 3. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Fecha aspas. Aspas. Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Fecha aspas. Faixa 114. Artigo 111. O artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Aspas. Artigo 21. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até metade se a vítima é maior de 60 anos. Fecha aspas. Faixa 115. Artigo 112. O inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Aspas. Artigo 1º. Parágrafo 4º. Inciso 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Fecha aspas. Faixa 116. Artigo 113. O inciso 3 do artigo 18 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação. Aspas. Artigo 18. Inciso 3. Se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 anos ou a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação. Fecha aspas. Faixa 117. Artigo 114. O artigo 1º da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Aspas. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Fecha aspas. Faixa 118. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação em programas e ações relativos ao idoso. Faixa 119. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Faixa 120.
Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Faixa 121. Artigo 118. Esta lei entra em vigor decorridos 90 dias da sua publicação, ressalvado o disposto no caput do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004. Brasília, 1º de outubro de 2003. 182ª da Independência e 115ª da República. Assinam: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Márcio Tomás Bastos, Antônio Palocci Filho, Rubem Fonseca Filho, Humberto Sérgio Costa Lima, Guido Mantega, Ricardo José Ribeiro Berzoini, Benedita Souza da Silva Sampaio, Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Publicação: Diário Oficial da União, 3 de outubro de 2003, seção 1, página 1. Faixa 122. Decreto número 5.934, de 18 de outubro de 2006. Estabelece mecanismos e critérios a serem adotados na aplicação do disposto no artigo 40 da Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Parênteses, Estatuto do Idoso, fecha parênteses, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 84, incisos 4 e 6, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto na linha E do inciso 12 do artigo 21 da Constituição e no artigo 40 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, decreta: Faixa 123. Artigo 1º. Ficam definidos os mecanismos e os critérios para o exercício do direito previsto no artigo 40 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, no sistema de transporte coletivo interestadual nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. Parágrafo único. Compete à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, a edição de normas complementares, objetivando o detalhamento para execução de suas disposições. Faixa 124. Artigo 2º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se: Inciso 1. Idoso: pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Inciso 2. Serviço de transporte interestadual de passageiros: o que transpõe o limite do Estado, do Distrito Federal ou de território. Inciso 3. Linha: serviço de transporte coletivo de passageiros executado em uma ligação de 2 pontos terminais, nela incluída os seccionamentos e as alterações operacionais efetivadas, aberto ao público em geral, de natureza regular e permanente, com itinerário definido no ato de sua delegação ou outorga. Inciso 4. Seção: serviço realizado em trecho do itinerário de linha do serviço de transporte com fracionamento do preço de passagem e, inciso 5, bilhete de viagem do idoso: documento que comprove a concessão do transporte gratuito ao idoso fornecido pela empresa prestadora do serviço de transporte para possibilitar o ingresso do idoso no veículo. Faixa 125. Artigo 3º. Na forma definida no artigo 40 da Lei nº 10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos serão reservadas 2 vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do Serviço Convencional de Transporte Interestadual de Passageiros. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço convencional: Inciso 1. Os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares. Inciso 2. Os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros em linhas regulares e,
Inciso 3. Os serviços de transporte aquaviário interestadual abertos ao público, realizado nos rios, lagos, lagoas e baías que operam linhas regulares, inclusive travessias. Parágrafo 2º. O idoso, para fazer uso da reserva prevista no caput deste artigo, deverá solicitar um único, aspas, bilhete de viagem do idoso, fecha aspas, nos postos de venda próprios da transportadora, com antecedência de, pelo menos, 3 horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha do serviço de transporte, podendo solicitar a emissão do bilhete de viagem de retorno, respeitados os procedimentos da venda de bilhete de passagem no que couber. Parágrafo 3º. Na existência de seções, nos pontos de seção devidamente autorizados para embarque de passageiros, a reserva de assentos também deverá estar disponível até o horário definido para o ponto inicial da linha, consoante previsto no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Após o prazo estipulado no parágrafo 2º, caso os assentos reservados não tenham sido objeto de concessão do benefício de que trata este decreto, as empresas prestadoras dos serviços poderão colocar à venda os bilhetes desses assentos, que, enquanto não comercializados, continuarão disponíveis para o exercício do benefício da gratuidade. Parágrafo 5º. No dia marcado para a viagem, o idoso deverá comparecer ao terminal de embarque até 30 minutos antes da hora marcada para o início da viagem, sob pena de perda do benefício. Parágrafo 6º. O bilhete de viagem do idoso, fecha aspas, e o bilhete com desconto do valor da passagem são intransferíveis. Faixa 126. Artigo 4º. Além das vagas previstas no artigo 3º, o idoso com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos terá direito ao desconto mínimo de 50% do valor da passagem para os demais assentos do veículo, comboio ferroviário ou embarcação do Serviço Convencional de Transporte Interestadual de Passageiros. Parágrafo único. Para fazer jus ao desconto previsto no caput deste artigo, o idoso deverá adquirir o bilhete de passagem obedecendo aos seguintes prazos. Inciso 1. Para viagens com distância até 500 km, com no máximo 6 horas de antecedência. E, inciso 2. Para viagens com distância acima de 500 km, com no máximo 12 horas de antecedência. Faixa 127. Artigo 5º. O bilhete de viagem do idoso, fecha aspas, será emitido pela empresa prestadora do serviço em pelo menos 2 vias, sendo que uma via será destinada ao passageiro e não poderá ser recolhida pela transportadora. Parágrafo 1º. A segunda via do bilhete de viagem do idoso, fecha aspas, deverá ser arquivada, permanecendo em poder da empresa prestadora do serviço nos 365 dias subsequentes ao término da viagem. Parágrafo 2º. As empresas prestadoras dos serviços de transporte deverão informar a ANTT e a ANTAQ, na periodicidade definida em seus regulamentos, a movimentação de usuários titulares do benefício por seção e por situação. Faixa 128. Artigo 6º. No ato da solicitação do bilhete de viagem do idoso, fecha aspas, ou do desconto do valor da passagem, o interessado deverá apresentar documento pessoal que faça prova de sua idade e da renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Parágrafo 1º. A prova de idade do idoso far-se-á mediante a apresentação do original de qualquer documento pessoal de identidade com fé pública que contenha foto. Parágrafo 2º. A comprovação de renda será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos. Inciso 1. Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas. Inciso 2. Contra-cheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador. Inciso 3. Carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Inciso 4. Extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado. E, inciso 5. Documento ou carteira emitida pelas secretarias estaduais ou municipais de assistência social ou congêneres. Faixa 129. Artigo 7º. O idoso está sujeito aos procedimentos de identificação de passageiros ao apresentarem-se para embarque de acordo com o estabelecido pela ANTT e pela ANTAQ em suas respectivas esferas de atuação.
Faixa 130. Artigo 8º. O benefício concedido ao idoso assegura os mesmos direitos garantidos aos demais passageiros. Parágrafo único. Não estão incluídas no benefício as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais e as despesas com a alimentação. Faixa 131. Artigo 9º. Disponibilizado o benefício tarifário, a ANTT, a ANTAQ e o concessionário ou permissionário adotarão as providências cabíveis para o atendimento ao disposto no caput do artigo 35 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Parágrafo único. A concessionária ou permissionária deverá apresentar a documentação necessária para a comprovação do impacto do benefício no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observados os termos da legislação aplicável. Faixa 132. Artigo 10. Às infrações a este decreto, aplica-se o disposto no artigo 78-A e seguintes da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Faixa 133. Artigo 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Faixa 134. Artigo 12. Ficam revogados os decretos números 5.130, de 7 de julho de 2004 e 5.155, de 23 de julho de 2004. Faixa 135. Brasília, 18 de outubro de 2006, 185ª da Independência e 118ª da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Sérgio Oliveira Passos. Publicação: Diário Oficial da União, 19 de outubro de 2006, seção 1, página 1.